A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, aqui é o servo Edivan do canal Dia do Senhor, trazendo mais um vídeo para os irmãos, para edificar a nossa vida em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre o arrebatamento. 3 arrebatamentos anunciados sobre todas as igrejas, irmãos, doutrinas de ministérios que, pelos 4 cantos da terra, os irmãos e irmãs creem em 3 arrebatamentos. O primeiro arrebatamento, os irmãos creem que no princípio das dores, o Senhor ele vai vir nas nuvens e vai resgatar o povo para estar junto com ele nos ares, assim como está escrito na palavra, mas não tem arrebatamento secreto escrito na palavra. Amém, irmãos? O segundo arrebatamento, onde tem irmãos que já creem que vão passar o princípio das dores, mas quando estiver perto de acontecer a grande tribulação, tem irmãos que creem que o Senhor vai vir arrebatar a igreja para que não venha passar a grande tribulação. E eles também anunciam como um arrebatamento secreto, onde também não está escrito na palavra, irmãos. E também o terceiro arrebatamento, onde está escrito desde os profetas até o Apocalipse, onde está descrevendo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo no fim do tempo da grande tribulação. Terminando a grande tribulação, vem o Senhor nos ares, resgatando e arrebatando os escolhidos dos 4 cantos da terra, junto nas nuvens, com o Senhor descendo para reinar na terra. Amém, irmãos? Quem ainda não faz parte do canal, se inscreva no canal e ative o sininho para estar sempre recebendo, irmãos, novos vídeos, novos temas para nós edificarmos e crescermos juntos na palavra de Deus e no corpo de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então vamos dar início. Temos vários temas aqui na palavra. Nós vamos ler as cartas de Paulo, vamos ler um livro dos profetas e vamos ler Apocalipse para entendermos o primeiro tema. Vamos fazer 3 vídeos. O primeiro vídeo nós vamos falar do arrebatamento no início, que muitas igrejas pregam sobre este arrebatamento secreto, mas nós vamos ver na palavra que não é bem assim como o povo está pregando. Amém, irmãos? Vamos dar início? Então, vamos iniciar o tema arrebatamento e vamos começar sobre 2 Tessalonicenses capítulo 1. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 7, 8 e 9. Amém, irmãos? Só para dar início no tema. Capítulo 1, versículo 7, 2 Tessalonicenses. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Já estão vendo que é o início da tribulação, para todos aqueles que são atribulados, que vai receber o descanso com o Senhor, quando manifestar o Senhor desde o céu, com os anjos do seu poder. Amém, irmãos? Versículo 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então já vemos que está falando sobre o tempo do fim, já está falando sobre a grande tribulação, sobre os que vão ser atribulados e sobre os que vão sofrer eterna perdição. Já sabemos que é a segunda morte, que é o lago de fogo, irmãos. Então nós já vamos entender aqui que já está anunciando este tempo. Só que agora nós vamos ver como que muitos irmãos e irmãs, ministradores da palavra, pregam o primeiro arrebatamento secreto, que é o início do princípio das dores, onde os irmãos falam que a igreja não é digna de passar por isso e que a igreja vai ser arrebatada no início e não vai passar por essas coisas. Amém, irmãos? Mas nós vamos olhar na palavra. Vamos ler agora Apocalipse capítulo 6, onde é aberto o primeiro selo, e aí o povo já crê e acredita que é o Senhor vindo arrebatando a igreja, e só vai ficar as pessoas que não crêem no Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá dar continuidade. Apocalipse capítulo 6. Versículo 1 e versículo 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi
um dos 4 seres viventes que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. Versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aqui, irmãos, os irmãos já creem. Uns, não são todos, mas boa parte acredita que aqui é o Senhor Jesus vindo num cavalo branco, com uma coroa, vitorioso e saindo para vencer. Então, muitos irmãos já creem que aqui é o arrebatamento, irmãos. Mas isso aqui é só um início de um evento que está para acontecer. Isso aqui é o reino do anticristo se iniciando. Isso aqui é a 7ª besta se levantando para iniciar o tempo do fim, irmãos. Este aqui ainda não é o Senhor Jesus, porque na palavra de Deus fala que o Senhor não vai vir nem pelo ar, nem pela espada, nem pela guerra, mas pela palavra que sai da boca de Deus, que é a espada que sai da boca do nosso Senhor, amém? Só que nós vamos dar a sequência do estudo. Aqui já é o primeiro selo e a igreja acha que já foi arrebatada, amém, irmãos? Só que agora nós vamos no Apocalipse 6, versículo 9, nós vamos ver o Senhor abrindo o 5º selo. Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. Olha só que coisa linda, irmãos. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Só para nós compreendermos o primeiro tema do primeiro arrebatamento que muitas igrejas pregam, irmãos. No primeiro selo eles já foram arrebatados. Só que nós estamos vendo aqui, abrindo o 5º selo, e tem vários irmãos morrendo pela palavra de Deus e pelo testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu digo, não só a mim mesmo, mas a todos os irmãos e até os ministradores da palavra, tem irmãos derramando sangue, dando testemunho para o Senhor nos eventos do tempo do fim, nos princípios das dores, e aqui também já caiu a grande tribulação, e um dos nossos irmãos já está querendo estar lá em cima, sendo que eles já são carregadores e ministradores da palavra, eles têm que dar um bom testemunho. Então quer dizer que nossos irmãos aqui vão derramar sangue santo na terra, dando testemunho da palavra de Deus e dando testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, e os nossos irmãos vão querer estar lá em cima, lá, se santificaram demais, e eles se acharam dignos de não passar por esta tribulação, sendo que o Senhor está querendo que alguém venha testemunhar para que o restante dos habitantes da terra também venha alcançar essa salvação. Amém, irmãos? Este primeiro arrebatamento secreto é um pouquinho esquisito, mas muitos irmãos defendem isso. Só que na palavra de Deus nós vamos lendo, e nós vamos ver que é um engano. E nós não podemos ser enganados, nós temos que se preparar para este tempo que está por vir, amém, irmãos? Já além do que está acontecendo com o coronavírus e muitas pessoas estão dormindo, está perto de chegar o grande dia do Senhor e a igreja não está se preparando, porque ela acha que é santa e digna de já ser arrebatada e não ser participante desses eventos, amém, irmãos? Mas vamos dar continuidade. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, o arrebatamento. Não abrir no piscar de olhos, mas vamos entender. Está abrindo os selos, ainda tem trombetas e tem taças para ser derramado sobre a terra. Os nossos irmãos já foram arrebatados. Os irmãos que creem no primeiro arrebatamento secreto, do primeiro selo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52.
num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém, irmãos? Aqui está falando antes a última trombeta, porque a trombeta tocará. Nós sabemos que é a 7ª trombeta. E os nossos irmãos já foram arrebatados. Os nossos irmãos estão lá em cima, lá olhando, festejando, comemorando. E o restante dos irmãos ainda está dando testemunho, pregando a palavra de Deus, morrendo pela palavra do Senhor. E os nossos irmãos ainda eles estão lá em cima comemorando. Eu não sei como, o que eles estão comemorando, irmãos? Eu não sei qual é esse arrebatamento secreto, porque na carta de Paulo, Paulo está descrevendo que ainda não aconteceu, no abrir e no fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta tocará. Então quer dizer que ainda o arrebatamento não aconteceu, irmãos. Então por isso que este primeiro arrebatamento secreto, onde a igreja está pregando, tem algo errado aí, irmãos. Tem algo de engano, porque a pessoa defender algo que não está escrito na palavra é ir contra a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E o Senhor quer que nós preparemos para este tempo, e o Senhor falou ainda assim: será que acharei fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Porque os primeiros do arrebatamento aí, será que eles vão ter uma fé para suportar o princípio das dores e a grande tribulação? Dando continuidade para compreender, irmãos, agora nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 17. Só falando sobre arrebatamento, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que já estão no paraíso, os que morreram, nas nuvens. Olha só onde está o arrebatamento, irmãos. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vou ler devagar assim, irmãos. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Novamente está falando, quando tocar a trombeta de Deus. Irmãos, temos que prestar bem atenção no livro de Apocalipse. Não podemos pegar um versículo e colocar um sentimento do nosso coração. Se os profetas derramaram sangue e deram um grande testemunho, se os apóstolos derramaram sangue e deram um grande testemunho, por que nós não daremos este testemunho, irmãos? Ainda mais no tempo do fim, onde o Senhor quer resgatar um monte de almas. Seria certo nós sermos arrebatados e o restante ficar aqui, sofrer grande tribulação, sem ter ninguém para pregar a palavra? E ainda ter irmãos pregando dizendo que não, são os que ficaram que não creram na palavra que vão pregar. Como uma pessoa que não creu na palavra vai pregar para o irmão que ficou? Sendo que os que já conhecem a palavra já foram arrebatados no primeiro arrebatamento secreto. Não tem algo estranho, irmãos? Por isso não se confundam quando alguém falar assim: nós seremos arrebatados, nós não passaremos por isso porque o Senhor não permite. Se o Senhor permitiu os profetas derramar o sangue, se o Senhor permitiu os apóstolos derramar o sangue, se o próprio Filho de Deus deu testemunho e derramou o sangue por todos nós, por que nós não daremos um tal testemunho igual aos nossos irmãos e os nossos conservos? A palavra está dizendo mais ou menos assim, irmãos. Cremos na palavra ou vamos crer nessas doutrinas que estão sendo pregadas? Porque a verdadeira doutrina é o que sai da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele ouviu do Pai e nos anunciou. Amém, irmãos? Só que vamos entender aqui no profeta Oséias. Ele vai revelar o tempo do fim e a união da igreja. Vamos ler Oséias, capítulo 1,
Versículo 7. Mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Aí agora vão falar assim, irmão Divan, o que você está falando? Você está falando dos profetas. Já aconteceu. Calma, irmão, ainda não aconteceu. Porque vocês estão crendo que no primeiro selo o Senhor veio com arco e ele saiu vitorioso para vencer. O Senhor está falando que não vai salvar nosso povo pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra. O Senhor vai salvar o povo pela palavra que vai sair da boca dele. Vamos ver, irmãos, na palavra? Só que nós vamos continuar. Ó. Oséias, capítulo 1, nós lemos o versículo 7. Agora nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Versículo 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir-se nem se contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Aí você vai falar assim, nossa, mas aquilo estava falando sobre a casa de Judá, irmão Divan. O Senhor Jesus falou que a salvação veio pelos judeus, porque o Senhor Jesus veio da tribo de Judá, nosso Senhor e Salvador. E agora ele está chamando o restante de Israel. Nós que não era povo, através do nome do Senhor Jesus se transformamos filho do Deus vivo. Então, se você crê no nome do Senhor Jesus, irmão, você faz parte de Israel, assim como eu creio e nós fazemos parte de Israel. Amém, irmãos? Versículo 11. Vai acontecer alguma coisa aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer no tempo do fim. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Quem? Cristo Jesus comandando a igreja unificada. E subirão da terra. Se eles estão na terra, eles vão subir? O arrebatamento, irmãos. Glória a Deus. Estão compreendendo? Porque grande será o dia de Jezreel. É o grande dia do Senhor. Onde o Senhor semeou, o Senhor vai colher. Quem o Senhor vai colher? Todo aquele que crê no nome do Senhor e na promessa que o Senhor fez. O Senhor quer resgatar a noiva do Cordeiro. Porque a bodas do Cordeiro está preparada lá no reino de Deus. O Senhor preparou um lugar para a noiva. E Ele está querendo trazer a noiva para as bodas do Cordeiro. Mas o Senhor tem que unificar a igreja. Igreja dividida não faz parte do Espírito Santo, irmãos. Se vocês estão divididos, será que vocês estão ouvindo a voz do Espírito Santo? Irmãos, eu creio que não, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus é um com o Pai, um com o Filho e um com o Espírito Santo. Não tem divisão. Amém, irmãos? Vamos ficar atentos na palavra de Deus, irmãos. Esse é o princípio da salvação. Vamos agora ver aonde será o verdadeiro arrebatamento. Lá no primeiro selo nós vimos um homem montado num cavalo branco. Só que ele carregava um arco, ele queria guerra. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai vencer pela palavra na boca, a espada que sai na boca do Filho de Deus, o Cordeiro. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Vamos lá dar uma conferida? Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, diferente do primeiro ser, irmãos. E o que estava sentado sobre ele se chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Totalmente diferente, irmão, do cavalo do primeiro selo. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Não era só uma coroa, muitos diademas. Olha só o Filho de Deus. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Versículo 13. Estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Olha só o nosso Senhor voltando para arrebatar a igreja, irmãos. Vamos conferir direitinho? Versículo 14.
E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Vimos que lá no quinto selo de Apocalipse 6, as almas do que clamava debaixo do altar do Senhor, eles ganharam vestes brancas, de linho puro e fino. Amém, irmãos? Estamos compreendendo? Primeiro os mortos, depois os que estiverem vivos, será arrebatado juntamente com o Senhor nas nuvens. Glória a Deus. Versículo 15. E da sua boca saía uma espada aguda. Já não é pelo ar, nem pela guerra, mas nós vamos descobrir que espada é essa que saía da boca do nosso Senhor. Sabemos que em Efésios 6 a espada, pelo Espírito, é a palavra de Deus. Amém? Mas vamos continuar que nós vamos entender que espada é essa que saía do nosso Senhor. Para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira do Deus, o Todo-Poderoso. Se lembra do falso profeta, irmãos? Da besta que se levanta do mar e da terra, que vai fazer guerra contra o Cordeiro, o Filho de Deus. O Senhor vai pisar sobre eles, mas o Senhor ele vai destruir eles com a palavra que sai da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Calma, irmãos, essa não é a bodas do Cordeiro. Esse é o largar da ira do furor de Deus. Vai ajuntar todos os que têm a marca e o sinal da besta, que adoraram a besta, que adoraram a imagem da besta, que foram guerrear contra o Filho de Deus. Versículo 18. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a carne sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, servos, pequenos e grandes. Versículo 19. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e o seu exército. Já está compreendendo o mistério, irmãos? Totalmente diferente do primeiro selo. Todo aquele que adorou a imagem da besta, que seguiu o falso profeta, foi fazer guerra contra o Filho de Deus. Versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Esse lugar é a ira de Deus para os desobedientes à palavra de Deus e o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Cuidado, essa é a punição de Deus. O inferno também vai ser lançado no lago de fogo. E vamos dar aqui continuidade, irmãos. Vamos ler o versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as árvores se fartaram das suas carnes. Para você ver a conclusão de tudo, irmãos. Este é o tempo do fim. Os que foram arrebatados com o Senhor e os que foram guerrear contra o Senhor. É o falso profeta, é o iníquo que está revelado no profeta Daniel. Mas para compreendermos todo o estudo, irmãos, vamos novamente ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. É a última palavra e nós fecha aqui o primeiro vídeo. Amém, irmãos? Vamos lá. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, o falso profeta, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
o espírito da sua boca e o esplendor da sua vinda. É a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento e a liberação. A espada que está na boca do Senhor é o próprio Espírito, é o poder. Pela liberação da palavra, o Senhor vai destruir a besta, o falso profeta e todos aqueles seres humanos, povos, línguas e nações que seguiram a besta. Se desfará o corpo deles e vai restar só a carne, e o sangue vai preencher, é o lagar da ira do furor da ira de Deus. E nisso as aves vão se fartar da carne dos ricos, dos grandes, dos poderosos. Este é o tempo do fim, irmãos. É a ira de Deus que derramou sobre o povo, só que as almas deles foram lançadas no lago de fogo. Essa é a segunda morte, longe da face de Deus, assim como nós vimos lá no início. Amém, irmãos? Esta é a primeira parte do vídeo, onde nós falamos pelo primeiro tema, que é o arrebatamento secreto, do início lá do primeiro selo, que eles creem que aquele cavalo que tem uma coroa e saiu vitorioso para vencer com um arco, não é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. É o reino da besta, que é a sétima besta, e é o anticristo agindo por trás da sétima besta, com 10 chifres reinando. E é o início do princípio das dores, irmãos. E nós vemos aqui que o Senhor voltou no fim do tempo do fim e guerreou contra eles e venceu, porque Ele é o Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Se vocês gostaram do vídeo, irmãos, compartilhem, curtem, deixem seu comentário, se inscrevam no canal, nos acompanhem, ative o sininho para receber novos vídeos, porque já, em breve, nós estaremos colocando o vídeo parte 2, o segundo arrebatamento, onde eles falam o segundo arrebatamento secreto, que é no início da grande tribulação. Amém, irmãos? Que fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado deste estudo. É só o início do estudo, irmãos. No final nós vamos ver claramente o arrebatamento do Senhor no terceiro vídeo, mas vai acompanhando que vocês vão ver as falsas doutrinas, os falsos mestres enganando o povo, de vez se preparar o povo para o tempo do fim. O povo já não está nem preparado para este evento que está acontecendo do coronavírus. Imagine o tempo do fim, irmãos. Por isso que nós devemos nos preparar. Nos enchemos do verdadeiro azeite que desce do trono de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu amo a vida de todos. Oro pela vida de todos para que nós nos preparemos para o tempo do fim. Vamos testemunhar, porque nós temos muitos entes queridos que ainda nós devemos ganhar para Deus. Nós não seremos arrebatados e os nossos entes queridos vão ficar sem conhecer a palavra. Tem que ter os fiéis que queiram anunciar a palavra de Deus para eles, irmãos. E vai ser a verdadeira igreja, remida pelo sangue do Cordeiro. Não vai ser aqueles que estão querendo fugir do verdadeiro testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. A paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus. E que Deus guarde a vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na paz de Cristo, irmãos.